Deixa eu dar um bom dia aqui para o nosso convidado. Deixa eu ver se está aqui, meu amigo César Souza. E o César veio trazer aqui para mim, né, em forma de literatura, um livro, né, para a gente falar aqui os caminhos, né, que trilha a liberdade. Está aqui, olha só, está aqui, ó, Trilhando o Caminho da Liberdade. E eu quero saber, né, a ideia desse livro, né, quais são esses caminhos que devem ser trilhados, se existe aí, né, aí um exemplo a ser seguido, tá? Deixa eu dar um bom dia aqui a César. Primeiro, agradecer ele por ele estar vindo aqui, trazer esse presente aqui, não só para mim, como para você, legal? Já falei no bloco passado, esse aqui pode ser seu, tá? Ligou aqui, 2648-9008, esse livro pode ser seu. César, bom dia, meu amigo. Bom dia. Primeiro, parabenizar pelo livro, tá, César? Parabenizar pelo livro, não é mesmo? E saber um pouco da história desse livro. Bom dia, César. Bom dia, tudo bem? Nós temos aí só para lembrar o programinha na Jovem TV, Adoração Total, então o pessoal já deve conhecer aí. Pela fisionomia já sabe, né? A gente já se esbarrou algumas vezes além aqui. Além de escritor, né, é apresentador, né, começa com dor assim, daqui a pouco, né, tá com problema na coluna, né? É verdade. Né, César? Brincadeira, César. Então tem o programa Adoração Total, né, é apresentador, né, e tem esse livro. César, vamos falar um pouco da ideia. Por que escrever um livro com esse tema, né, Trilhando o Caminho da Liberdade? Bom, porque nós somos evangélicos, né, nosso programa é evangélico, e Cristo morreu para que nós fôssemos libertos, né? Esse livro vem falar um pouco sobre a liberdade em si. Por que o ser humano ele anseia tanto pela liberdade, né? Nós vemos que a liberdade ela é um desejo que o ser humano nutre em qualquer lugar do mundo. E nós vamos ver que em alguns lugares onde ainda hoje você tem regimes autoritários de governo que não deixam, que limitam essa liberdade, nós vamos ver que sempre temos grupos se levantando e lutando, às vezes pagando com a própria vida para adquirirem essa liberdade, não é? E a gente vê no dia a dia, né, César, que sempre tem, né, as pessoas estão sempre buscando de alguma forma essa liberdade, né? Você vê que de certa forma ali o pessoal, ou por um segmento, ou por outro. Hoje no mundo atual, né, você fala de Brasil, fala para a nossa realidade, né? Existe ainda essa busca pela liberdade de certa forma? Existe. Deus criou o homem para ele ser livre e completamente livre em todas as áreas da sua vida. Se no Brasil nós não temos mais uma escravidão física, né, da pessoa como tínhamos há pouco tempo atrás, né, dos negros escravizados. A forma que volta a gente através da história seria a escravidão do negro. A escravidão no nosso país seria o episódio mais recente e mais forte, que traz a lembrança das pessoas. De repente, até falando em escravidão, em liberdade, todos... na mente da gente vem esse episódio, né, da escravidão dos negros. Mas se não temos mais essa escravidão física, hoje nós temos escravidão em diversas áreas das nossas vidas. Certo. Nós vamos encontrar no nosso país, por exemplo, pessoas escravizadas pela falta de recurso. Num país tão grande quanto o nosso, nós vamos ver que a falta de recurso, para você ter o suficiente para alimentar a sua família, para cuidar da sua família, para investir na sua família, isso escraviza. Porque limita você. Limita você fica sem alcançar algo que você deseja, você acaba sendo escravo, né? E fazendo, né? Ou seja, propondo ali a exercer determinadas funções, até para poder suprir essa necessidade, vamos dizer assim. Acaba trabalhando em 1, 2 empregos, não tem tempo mais para viver a sua família, né? Que a família é o bem maior que Deus deixou ao homem, e então você está limitado. Acaba virando um escravo. Um escravo do trabalho, não um escravo da falta. E assim, só para a gente fazer um contraponto, por outro lado, em regiões mais ricas, mais prósperas, né, como a região sudeste, como Rio, São Paulo, nós vamos ver pessoas escravizadas pelo contrário, pelo excesso. Entendi. Pela busca desenfreada de conseguir bens materiais. Cada vez mais, né? Cada vez a mais. insatisfação, vamos dizer assim, né? Isso, o cara é prisioneiro pela insatisfação. Exatamente. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele está sempre buscando algo mais. E às vezes ele se submete a um ritmo de trabalho maior do que aquele até que está escravizado pela falta. Porque, na verdade, ele já foi mentalmente escravizado pelo desejo de adquirir as coisas. Independente do que vem pela frente. Independente. Faz qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa, qualquer sacrifício, vai sacrificar o convívio com a esposa, com os filhos. Casamentos são desfeitos. Se tornando escravo da situação. Se tornando escravo da situação. É um livro de cunho religioso, né? Ele tem um alvo, né, também aí, aberto, mas ele tem um alvo também evangélico, pode dizer assim, religioso, aberto ao público. A pessoa pode ser escravo
aí da religião, César? Exatamente. É um livro evangélico porque nós somos evangélicos. Claro. Mas a religião como um todo, inclusive a religião evangélica, se você não tiver cuidado, se você for um religioso pura e simplesmente, você vai estar sendo escravizado. Porque a religião ela não tem o poder de salvar ninguém. Quem salva as pessoas é Cristo, é Jesus Cristo, né? Através da sua graça. A graça é um favor imerecido. Nós temos, para alcançar essa liberdade em Cristo, reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Como você disse, o caminho da liberdade, né? Só existe um. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só Jesus Cristo pode conduzir o homem a uma vida de liberdade e a salvação eterna. Então aqui no livro tem esse caminho, tem essas informações, né? Tem, o livro... Tem a trilha desse caminho tem. aí para a liberdade. Eu vou tentar que você falasse um pouco mais dessa trilha. Isso, o livro ele vai começar no primeiro capítulo, né, depois da introdução, ele vai falar, tem o seguinte título: De livre a escravo, o pecado original. Ele vai falar sobre a criação, que Deus criou o homem para ser livre, para governar sobre a terra, sobre todas as coisas, mas o homem transgride a única regra que Deus havia criado, a única regra que Deus havia imposto, o homem vai lá... Uma imposição, né? Uma única imposição. Uma única, o homem podia fazer tudo. Né? A Bíblia nos diz que é o seguinte, que Deus chamou Adão e falou, ó, dê nome a todos os animais, o que você der o nome a eles será o nome deles. Então, quer dizer, o homem governava sobre toda a criação, mas ele transgrediu a única regra, e isso tirou dele essa liberdade. Né? Então, esse é o primeiro capítulo. E aí nós vamos falar, em seguida, no plano de resgate, criado pelo próprio Deus, para trazer de volta essa liberdade ao homem. E nesse plano, Deus ele reserva para ele mesmo pagar o preço desse resgate. Embora o homem, né, peca, o homem transgride a lei, Deus diz, não, quem vai pagar o preço por esse resgate vai ser eu, através do meu filho Jesus. Né? E assim ele vem seguindo cronologicamente, e no final nós vamos falar sobre essas situações modernas que podem novamente escravizar o homem. Seja ele alguém que não seja religioso, que ainda não seja convertido, ou seja o próprio cristão, através de uma situação dessa moderna, através da vida financeira, através do medo, através do passado, né? Através, inclusive, até do próprio pecado. Né? Que o pecado é uma transgressão de uma lei divina, é algo que entristece o coração de Deus. E, infelizmente, hoje nossas igrejas estão repletas de pessoas escravizadas por inúmeras dessas situações e outras que ainda não estão aqui no livro. Mas, até mesmo pelo pecado, que seria um paradoxo você pensar, né? Mas o pecado está escravizando o que já foi liberto. Nós vamos ver que se nós não tivermos o cuidado de buscar cada dia mais crescer em Deus e nessa intimidade com Deus, nós voltamos lá atrás e ficamos escravizados novamente pelo pecado. Pois é, né? Como, né, essa liberdade que Deus dá, né? Vamos dizer, o livre-arbítrio, né? Que aí você tem que ter cuidado com ele, né, César? Tem que ter cuidado. Cuidado com esse livre-arbítrio, você pode pagar um preço muito caro, né? E você vê que Deus é generoso. Por exemplo, eu, cheio de pecado, né, os excessos de ontem, né, que eu cometi, hoje eu tive um presente, que é o dia de hoje, a oportunidade de reverter esse quadro. E você também pode estar vendo aí, reverter esse quadro através desse livro, né, que tem aqui no nosso amigo César. César, aonde o pessoal pode estar encontrando esse livro? Isso, aqui em Cabo Frio, ali no Lojão Evangélico, em frente à Casa Bahia, né, e aquela outra livraria que tem do lado, Cristo Reina. São as duas livrarias que já estão com o livro Trilhando o Caminho da Liberdade. Pois é, tá vendo aí, né? Como o César falou, é um livro, né? Porque ele é evangélico, ele que escreveu esse livro, não é mesmo? De onde surgiu a ideia, César? Por que escrever um livro? Já vinha com essa ideia? Como é que foi formatar, né? Transferir da mente para o papel a ideia desse livro? Eu creio que a inspiração vem de Deus, né? A direção vem de Deus. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar por algumas situações que nós víamos dentro da própria igreja. Isso que eu falei de pessoas que não conseguiam... Na verdade, o exemplo você pegou do próprio meio. Do próprio meio, né? Porque isso, né? Você começa a ver pessoas que já foram libertas por Cristo, porque aceitaram um dia o sacrifício de Cristo, se renderam a Ele, mas que não conseguem avançar, não conseguem progredir. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar acerca daquilo. Por que essas pessoas não conseguem progredir? Porque umas progridem na vida, vão tomando posse dia após dia dessa liberdade de Cristo e outras ficam paradas. E aí o próprio Deus foi me mostrando algumas situações que realmente, na Bíblia... Tá? Quando você fala de progressão, progredir, você se refere o quê? A bens materiais? Não. É bom, por favor, você para falar isso, porque quando a gente fala em relação, né, progredir, e aí você tem uma visão, normalmente, o que é empregada, principalmente pela questão religiosa, né, que é o bem material, é o caneco,
mais bonito que eu posso ter. Será que é isso? É isso ou não? Não, não. Também engloba isso, porque Claro. como nós falamos aqui, a escassez ela vai te conduzir também a uma situação de limitação. Não é? Com certeza. E se nós temos coisas na Terra, no mundo, que têm valor, foi Deus que criou. E se foi Deus que criou, também tem que estar à minha disposição. Com certeza. Mas não falamos em progredir nesse sentido. Consequência das nossas atitudes. Consequência das nossas atitudes. Mas nós vemos o seguinte, a igreja, né, as pessoas costumam dizer que a igreja é um grande hospital, porque todos chegam ali precisando de uma cura, precisando de uma transformação. Chegam em alguma situação ruim em alguma área da sua vida. O grande problema, né, é que as pessoas veem a igreja como um momento de necessidade. Isso. Né? Ou seja, é o último ponto ali, né? Só que não pode ser assim, não deveria ser assim, né? Jesus disse o quê? Que ele veio para aqueles que estavam doentes. Então, por isso que na igreja nós encontramos tantas pessoas doentes. O que acontece é o seguinte, o doente ele vai ao hospital, ele recebe um tratamento e ele melhora. Com certeza. E nós vemos que não, algumas pessoas na igreja, ou muitas pessoas, costumam não melhorar. Elas costumam ficar. E aí, quando você diz progredir, fala da vida financeira... Continua escrava. Continua escravo, continua limitado. Não tá liberta. De repente, para mim e para você, progredir na vida financeira não vai ser aquilo que Deus tem como principal para nossas vidas, porque você já está com uma vida equilibrada. Mas, de repente, para aquele que chega quebrado, sem nada, sem ter o que dar de comer para o seu filho, sem poder comprar o remédio, sem ter onde morar, sim, progredir para ele vai significar ele reverter a situação da vida financeira dele. Né? Mas essa liberdade ela é em todas as áreas da vida da pessoa. Nós vemos muitas pessoas chegarem na igreja com a vida sentimental destruída, a vida familiar destruída. Então a liberdade para ele vai ser o quê? A restauração da família dele, a restauração da mente dele, a cura, a libertação de culpa, de pecados cometidos, igual você falou aqui que você cometeu algumas coisas ontem, hoje você tem uma nova oportunidade, mas às vezes isso marca as pessoas. E elas não conseguem se livrar do peso da culpa por atos que eles cometeram. E aquilo ali é uma verdadeira âncora, uma corrente prendendo a vida até mesmo do cristão. Ele não consegue avançar porque ele acha que aquele peso daquilo que ele cometeu lá atrás está prendendo ele. Continua fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Ele não conseguiu se libertar, ele está preso a essa situação. E é quando Cristo diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo pecado tem a sua consequência. Se ele cometeu um erro, se ele cometeu um crime, ele vai ter que reparar aquele dano que ele cometeu. Mas a alma dele está livre em Cristo. Tá certo, né? Então é uma progressão em todas as áreas da vida. Então tá aí, tá vendo? Rapidinho falando com o César aqui, ó, bacana, hein? Gostei, hein? Vou ler esse livro aqui, Trilhando o Caminho da Liberdade. Esse aqui não, esse aqui eu vou ter que dar pro pessoal. Não, mas tem aqui, o seu tá aqui. Tá aí? Tá aqui, Eita. tem mais para você sortear durante a semana. Joguei, acabei jogando e ele caiu, né? Poxa, então tá beleza. Então tá aqui, olha, esse aqui pode ser seu, eu vou fazer o seguinte, tá? Até pra gente dar mais oportunidade às outras pessoas, não vou sortear hoje, vou deixar pra sortear na sexta-feira, César, que eu quero divulgar esse livro, gostei de bater o papo com você, eu quero descobrir, eu quero trilhar esse caminho da liberdade e quero dar oportunidade pra você também trilhar, legal? Então, César tá aí com esse livro bacana, sensacional, gostei, né, da proposta. É um livro que é escrito por ele, que é evangélico, mas é para todos, né? Independente aí da sua religião, do seu credo, meu amigo, não vamos perder a oportunidade. Ainda mais, né, que você tem que exercitar a mente, manter a mente ativa. Não tem coisa melhor do que você manter a mente ativa do que lendo. E ler uma coisa, né, gratificante, melhor ainda, né? César, eu queria te agradecer. Tem algum telefone, tem algum site, tem algum endereço que as pessoas podem estar te contactando, né, até para poder aí, né, conseguir o seu livro. As igrejas, né, podem ir, né, conhecer esse trabalho seu. Existe algum endereço que você pode passar para a gente? Sim, no Facebook, eu estou vendo que o pessoal acessa muito aí o Facebook, fala muito com você pelo Facebook. Nós temos a nossa fanpage aí, Adoração Total. Adoração Total, a gente publica todo o conteúdo aqui, que cada vez que a gente lança um programa aqui diferente, a gente coloca o link aí para o nosso site, que os vídeos ficam hospedados no YouTube, mas está tudo no Adoração Total, ou www.adoraçãototal, aí sem cedilha e sem tio, .tv.br, adoraçãototal.tv.br. Um site, né? Isso, tem um website, ou no Facebook é mais fácil, Adoração Total, você pode botar o recado lá, pode mandar uma mensagem pra gente. Tá pode dizer, eu quero o livro, eu não tenho condições de comprar, mas eu quero começar a minha liberdade com o livro. A gente vai mandar um livro para você, não tem problema. Aí, tá vendo aí? Olha só, né? Então, tá aí a oportunidade de você ganhar um livro desse. Entra aí na fanpage, né? Adoração Total, ou no site www.adoraçãototal, é Adoracão, né? Isso Adoracão, você esquece aí o C cedilha, o tio,
Total tudo junto, tv.com.br. Não, tv.br. tv.br, legal? Então você tem todas as informações e você pode ir agora, né, na livraria, aqui da Avenida Teixeira e Souza, de frente à Casa Bahia. Não precisa nem comprar nada na Casa Bahia. Vai lá e direto na livraria, meu amigo, né, que você não vai precisar, né, o valor é baixinho, você não precisa nem dividir em centas vezes. Não, né? não. Molinho, molinho, não é mesmo? Então aí, ó, próximo aí, ao lado da Ricardo Elétrico, aí, grande centrão comercial, né, onde está a ciranda econômica do nosso município de Cabo Frio, tá? Então, por favor, César, queria te agradecer, nosso tempo já se foi, né? Já acabou, né, patrão? Calma aí, meu chefe, né? Olha aí, só falar aí. Então, aqui que eu fui lembrar. Meu chefe, comecei mais tarde hoje, hein? Eu tenho 2 minutos aqui ainda, legal? César, mais uma vez quero te agradecer, parabenizar, né, por esse instrumento, né, de você enriquecer ainda mais a possibilidade da gente rever o nosso quadro, trilhando um caminho para a liberdade. Eu acho que é bacana isso, porque normalmente muita gente busca conhecimento e acaba levando para o túmulo. Né? E quando você, um jovem, disponibilizando, né, a propagar isso, a gente fica feliz por isso, quero te parabenizar, legal? E que você faça as considerações finais aí pra gente encerrar aqui com chave de ouro, manda uma mensagem bacana, vamos ver se a gente consegue expelir aí o que eu estou sentindo aqui agora, que é a presença de Deus, acho que é mais importante isso, que você possa fazer isso aqui através do programa Informe Local, por favor. Amém. Quero mandar um abraço pro povo de Cabo Frio, aí, o povo da Jovem TV, né? E a mensagem, convidar você para acompanhar a Adoração Total também, às segunda-feiras aqui na Jovem TV, à tarde, e a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo tem uma nova vida para cada um de nós, tem uma nova vida para você, para mim. Não aceite nenhuma situação limitando a sua vida, pois Cristo morreu numa cruz para que nós fôssemos completamente libertos. Beleza. Obrigado, César. Vamos trilhar o caminho da liberdade.